Muito se falou hoje a respeito da declaração do presidente Donald Trump. Aliás, a gente está em compasso de espera, né, para saber quais serão as medidas adotadas por ele, envolvendo principalmente o Brasil, né? Nem digo América Latina, digo aqui mais diretamente ao Brasil. Inclusive, como será a COP30, sem a participação dos Estados Unidos, ou seja, tem um bocado de nuvem ainda, deixando as coisas não muito claras. Isso acontecerá por um bom tempo. Mas ele deu uma declaração dizendo que o Brasil, a América Latina, dependem mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos da América Latina ou do Brasil. Só que o Brasil é um dos principais, né, exportadores dos Estados Unidos, né? Exatamente. Então, isso vai, olha, vai encarecer os produtos para eles se houver essa taxação, né? Exatamente, Nelson. Olha, se a gente for olhar, nós tivemos aí só no ano passado as exportações atingindo um volume aí de 40 bilhões e 300 milhões de dólares no comércio. Isso representa, né, um grande player para o Brasil, né? Os Estados Unidos comprou muitos produtos nossos. Só o setor agropecuário teve uma participação, né, de 36% nas exportações. Muitos produtos beneficiados foram levados para lá. A gente inclui aqui nessa lista principalmente a carne, né? O rebanho bovino teve uma redução muito significativa nos Estados Unidos, de acordo com o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, que é o USDA, e essa redução no rebanho norte-americano obrigou eles comprarem muita carne da gente, né? Foi pelo menos, né, 2 milhões e 980 mil toneladas de carne bovina, um crescimento de 26% em relação a 2023, se comparar 23 com 24, então é muito expressivo. Isso mostra que o nosso setor está, sim, levando para grandes potências como os Estados Unidos, que é um mercado, inclusive, muito exigente. Então, só se a gente olhar toda essa questão, fora o mundo, olhando para o Brasil como um grande provedor de alimento, né, sendo que nós estamos no centro dessa agricultura tropical, na produção de grãos, carnes, a gente também de energia, a gente vê como o Brasil, sim, será não só fundamental para os Estados Unidos, mas como para a Europa. Olha só como é que a gente está vendo toda essa aproximação com a Europa, né? A gente também vê o crescimento do BRICS, o BRICS que inclusive até falou que ia fazer uma moeda para fazer um comércio, né, entre o bloco, e os Estados Unidos, né, Donald Trump já falou, se acontecer isso, a gente vai aplicar sanções sobre vocês, né, sanções severas, sempre as ameaças, né, em relação a isso. Então, é uma situação bem complicada esse tipo de fala, porque a gente vê os números mostrando outra situação, Nelson. Pois é, Pedro. Eu lembro até de alguns casos, né? A gente já está encerrando aqui, mas eu só queria lembrar dessa questão da Organização Mundial do Comércio, onde já houve algumas discussões bem acaloradas envolvendo exatamente o agronegócio brasileiro, o agronegócio dos Estados Unidos e o dumping que era praticado pelos Estados Unidos, né? Ou seja, a ajuda que o governo americano dá aos produtores lá para que mantenham ali os seus preços e possam ser competitivos de qualquer forma, né? E o Brasil não aplicava isso. O Brasil era preço por preço, né? Produção por produção, né? Então, o Brasil sempre foi muito justo, muito claro em relação a tudo isso, né? E sempre foi muito fiel, né? Então, acho que é algo que tem que ser levado em consideração também pelo governo americano, né? Exatamente, a gente é tão fiel que a gente exporta para países que cobram isso, né. Nós somos os maiores exportadores de produtos, né, halal, que é o quarto sagrado, e a gente leva carne, né, principalmente bovina e de frango, para o mercado árabe. Temos também agora a aproximação do pessoal da União Europeia, né, o tão sonhado acordo Mercosul-União Europeia, que vai ter seus ajustes, mas a gente já vê uma Europa prestando atenção nisso, Brasil caminhando a passos largos também para tirar, que já retirou toda a vacinação da febre aftosa em todo o território nacional. Isso mostra como é o controle sanitário do Brasil nesse sentido. Então, são vários pontos que a gente vê que tem no Brasil que mostra que, apesar da gente não ter esse subsídio, né, como tem em outros países, como tem na Europa, como tem nos Estados Unidos, a gente consegue produzir em alta qualidade e também com muita quantidade. Então, o Brasil entrega mesmo ao mundo aquilo que promete e a gente segue alimentando praticamente todos os continentes. Parece, ó, dor de cotovelo, viu? Em muitos É, aspectos, viu? exatamente. Pedro, abração para você. Valeu, Nelson. Um abraço para você. Até amanhã. Até amanhã.